Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo contando uma história de consultório que aconteceu há um tempinho atrás. Eu estava fazendo, normalmente, atendendo uma senhora mais velha, ela devia ter mais de 60 anos, uns 65 mais ou menos, e ela veio numa consulta de rotina. E durante a consulta, enquanto nós conversávamos algumas coisas, ela começou a falar a respeito da vida dela, de como ela se sentia triste, de como ela estava acabada, de como as coisas estavam difíceis para ela depois que o filho dela faleceu. E eu perguntei, né, como é que foi isso, uma vez que ela estava querendo conversar, ela queria se abrir. E ela contou que o filho estava na casa com ela e ela estava assistindo televisão normal na sala, quando ela ouviu um barulho e foi até o quarto do filho para ver o que estava acontecendo. E aí ela encontrou o filho enforcado, morto. Hoje o vídeo é sobre suicídio. Isso porque a gente tá no mês de setembro, a gente faz nesse mês a campanha do Setembro Amarelo, que é justamente para falar sobre suicídio. Muita gente acaba pensando que trata-se de um assunto de psiquiatra ou de uma ou outra pessoa. Mas por que falar de suicídio num ginecologista falar sobre suicídio? Porque na verdade é algo que todo mundo deveria falar. A Organização Mundial de Saúde lançou um informe mostrando que o suicídio mata mais de 700 mil pessoas ao ano no mundo. Mata mais que muitas outras doenças, como por exemplo HIV. E não tem um lugar que o suicídio ocorre e outro não. É uma tragédia global. É algo que acontece principalmente entre os homens, principalmente entre os jovens, mas a gente também vê uma taxa importante de suicídio entre os idosos. Não dá para a gente saber exatamente quais são as causas do suicídio. É claro que podem existir causas genéticas, por exemplo, uma depressão grave é um dos principais fatores para uma pessoa se suicidar. Mas a gente também pode encontrar pessoas que se suicidam por conta de abuso de drogas e por conta de uma mescla de fatores culturais, sociais, perdas, que acabam, naquele momento da vida, fazendo com que o único pensamento dessa pessoa seja: já deu, eu não aguento mais. E isso pode acontecer com qualquer um. Uma vez que a gente vive numa sociedade que muitas vezes nos cobra demais, nos oferece de menos, uma sociedade em que a gente pode não se encaixar, e nesse grupo do que não se encaixa, a gente não pode esquecer das pessoas LGBT, das pessoas principalmente trans, das pessoas negras, das pessoas com deficiência, daqueles que não estão dentro da norma que se espera, seja porque não atingiram o sucesso que lhes era esperado, cobrado, seja porque elas tiveram sucesso e já não tem mais, seja porque elas esperavam de repente um apoio, seja de amigos ou familiar, e esse apoio não veio. Por isso é importante a gente ficar atento a sinais que possam sugerir que a pessoa pensa em suicídio. Aliás, o verbalizar é muito importante. Então, se você convive com alguém que fala que está cansado demais, que a vida não faz sentido, que seria melhor se ele não tivesse aqui, que ele é um peso para a família, talvez vocês estivessem melhor sem mim, eu só dou trabalho, só dou gasto, eu não tenho amigos, não tem ninguém que me queira. Qualquer pensamento assim, verbalizado de intenção de morte, ou às vezes você pode até ouvir como essa pessoa tá planejando se matar. Olha, eu vou pular daquela ponte ainda, eu vou comprar uma arma, eu vou tomar veneno, vou tomar remédio. Não pense que é para chamar a sua atenção ou para fazer gracinha. É um plano. É um plano que pode se realizar se a gente não prestar atenção.
Então, é importante a gente lembrar que suicídio ocorre em qualquer casa, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Que algumas pessoas são mais ou menos vulneráveis, mas todo mundo está sujeito a isso. Que se eu tenho a suspeita de que eu tô com alguém depressivo, tô com alguém com uma perda grande, lembrar, depressão não é tristeza. Tristeza todo mundo tem. Agora, uma pessoa que tá com aquela tristeza arrastada por mais de 6 meses, muito queda de estado geral, alteração de humor, que muitas vezes tá bem, daqui a pouco tá mal, não consegue realizar as coisas, concretizar planos, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de relacionamento, vamos ficar de olho, porque essas pessoas estão pedindo ajuda, do jeito delas, elas estão pedindo ajuda, e a gente pode e precisa ajudá-las. Então, se você tiver convívio com alguém que você suspeita que tá com essas intenções, é muito sério. Encaminhe essa pessoa para atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico. Isso pode ser feito tanto levando diretamente no médico de saúde mental, num profissional de saúde mental, mas em unidades básicas de saúde também podem acolher essa pessoa e encaminhá-las para o lugar onde ela deveria ir ser acompanhada. Pessoas que são usuárias de drogas, oferte ajuda. Pessoas que têm problemas, transtornos mentais, pessoas que estão, de repente, vivendo numa fase de vida mais difícil, com perdas, com dificuldades, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que acabaram doentes e que estão com algum tipo de restrição, perdas amorosas, de trabalho. Oferte seu ouvido, sua atenção, porque muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa, porque eu não sou profissional, não conheço, mas eu posso ouvir, eu posso mostrar que eu tenho interesse, que essa pessoa é importante, formar uma rede de apoio para essas pessoas. Afastar tudo quanto é meio de suicídio, se você convive com alguém que já começou a falar e até demonstrar o plano de como é que vai ser feito. Então, você está falando que vai tomar remédio, veneno, afasta, guarda essas coisas, né? Além de encaminhar para ajuda. E fale, né? Espalhe para as outras pessoas, fale da importância. Se você conhece alguém que está se mutilando, que é um sinal gritante, né, de ajuda e muito importante na questão do suicídio, preste atenção naquelas pessoas que estão com machucado que nunca melhora, aquelas pessoas que estão sempre com blusa comprida, tá um calor danado, a pessoa tá toda coberta, cheia de arranhão, de mordida, principalmente as adolescentes. Preste atenção, isso é um sinal de ajuda, um pedido de socorro. E lembre-se, né, a gente precisa lembrar que o suicídio não é uma questão pessoal, é uma questão da sociedade. Porque ele afeta gente que muitas vezes tem anos e anos de vida que são perdidos. A gente perde força de trabalho quando se pensa em economia. Mas quando a gente pensa no convívio, quando a gente pensa no impacto que isso tem, vai muito além da economia. O que virou a vida dessa mãe depois que ela pegou o filho enforcado no próprio quarto? O que vira a vida de crianças que perderam a mãe que se matou quando elas eram pequenas? Ou da mulher que perdeu o marido que deu um tiro na cabeça sem saber direito por quê? Ou de tantas outras situações, colegas de trabalho, pessoas que a gente convive. O suicídio, ele mexe com o nosso instinto, um dos instintos mais fortes que a gente tem, que é o instinto de sobrevivência. Mexe com a nossa mente, mexe com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E é super importante que a gente discuta isso, procure maneiras de trabalhar isso como sociedade. Tem formas de prevenir, tem formas da gente evitar desse tipo de tragédia aconteça. Não só nas nossas casas, mas na casa de tantas outras pessoas por aí. Então, se você conhece alguém de grupo de risco, alguém mais fragilizado, oferte ajuda, busque informações e vamos se juntar numa rede para tentar combater o suicídio. Hoje a gente fica por aqui.
Um beijo enorme. Se você quiser dividir alguma coisa, conversar, vai ser um prazer poder te ouvir e dividir essa experiência com vocês. E até o próximo vídeo.